só os de casa, nos cultos dos departamentos. De vez em quando eu vou trazer um pregador diferente aí, conforme vou trazer no domingo próximo agora. E na próxima terça quem vai pregar é a nossa irmã Cíntia. Viu, irmã? Prepara a mensagem. E aqui eu estou procurando fazer discípulo, porque essa igreja está se tornando uma regional e precisa de fazer discípulo. Então na próxima, quem vai pregar, não sei nem de quem que é o culto, mas é a nossa irmã Cíntia. Depois no outro da frente, quem vai pregar é o nosso irmão José Lúcio. E assim nós vai escalando, viu? Amém. A paz do Senhor, igreja. Podeis vos assentar, em nome de Jesus. Eu estava preparando uma palavra e não consegui assim estudar até o fim dela, mas eu fui convidado para trazer uma palavra. Eu falei, Senhor, não está pronta ainda, não. Acho que eu ainda não aprendi o tanto que eu deveria para passar para a igreja. Mas com certeza, se eu recebi esse convite e eu aceitei de coração também, com certeza Deus tem alguma coisa para falar para vocês na palavra dele. Amém? Essa palavra que eu vim trazer hoje para vocês é uma palavra com certeza muito antiga, que não é minha, é a palavra de Deus. Amém? Ela está registrada na carta de Paulo aos Efésios. Paulo escreveu essa carta para as igrejas em Efésios e também as que estavam ali nas circunvizinhanças. E assim, a intenção básica dele foi trazer diversos conselhos práticos para esposos, esposas, também sobre o amor fraternal. E essa carta também, ela vai falar E essa carta também, ela vai falar e revelar para as pessoas daquela época e também com certeza para nós até os dias de hoje, sobre o plano maravilhoso de Jesus de trazer novamente o homem até o seu Criador. E jamais ali para o fim, que está registrado em Efésios 6, ele vai trazer basicamente uma ordem para aqueles que querem ser cristãos verdadeiros, que quer continuar na presença de Deus, vencendo as suas batalhas diárias. E essa carta também ela foi escrita por volta do ano de 60 depois de Cristo. A passagem que eu vou ler vai estar falando sobre a armadura de Deus. Vou pegar em outra Bíblia aqui que fica numa versão um pouquinho melhor. Efésios 6, capítulo 10 a seguir, a armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido, contudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz.
segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa palavra, ela é muito maravilhosa, e eu percebo que talvez ela seja um pouco misteriosa para nós. Talvez nós, nos dias atuais, não entendemos completamente o significado dessa armadura de Deus. Mas quando ele escreveu essa carta para a região dos Efésios, ele não teve que explicar isso em detalhes. Por quê? Porque o pessoal daquela região, eles estavam inseridos em guerras. Eles conheciam sobre armaduras. E isso daqui foi uma analogia que Paulo ele fez para que as pessoas pudessem entender como se preparar para as guerras que um verdadeiro cristão ele tem que assumir. Como que ele vence uma batalha? Não tem como você ir para uma guerra e vencer uma batalha totalmente despreparado, sem um capacete, né, sem um escudo. Naquela época, então o que Paulo fez? Ele escreveu isso aqui. Isso basicamente foi uma ordenança dele para que as pessoas pudessem se revestir de toda essa armadura. E cada uma dessas peças fundamentais dessa armadura, ela tem um significado muito profundo. E ultimamente eu tenho aprendido muito com isso daqui, e através desse estudo, através da palavra de Deus, o Senhor Deus cada dia tem me transformado, cada dia Ele tem me feito um esposo melhor, uma pessoa melhor, em todos os sentidos. E é isso que essa palavra também, ela está nos convidando a fazer. Então, para que vocês entendam, o sentido aqui, ele quis mostrar que, quer a gente veja ou não, existe uma batalha espiritual, que ela está acontecendo, ela está sendo travada a todo instante. E muitas vezes a gente não observa isso, a gente não toma as devidas atitudes para que nós estejamos preparados contra isso. E é aqui que Paulo vai nos ensinar. Ele fez uma analogia entre o soldado e a armadura que ele usa para ir para a guerra, e qual seria a armadura que você deveria usar. Então, gente, isso daqui não tem gente que pensa assim, eu vou me revestir da armadura de Deus, está blindado aqui de algo sobrenatural. Enfim, é sobrenatural sim, mas não é dessa forma que a gente está pensando. E aqui eu vou tentar mostrar para vocês o que eu aprendi. Eu não sou nenhum pregador, mas Deus tem me dado o talento e o dom de aprender e repassar aquilo que eu tenho aprendido na palavra dele. Então, o que acontece? Ele vai falar primeiramente sobre as peças são o cinto da verdade, a couraça de justiça, os calçados, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Então, ele começa aqui iniciando com o cinto da verdade. Então, basicamente, os soldados romanos naquela época, eles cingiam os lombos. Então, existiam diversos tipos de armaduras. Então, tinha os cintos, eles cingiam os lombos, gente, você vestir aquele cinto e apertar na posição correta. Então, ele vem falar aqui primeiro do cinto da verdade. E aí, se você pegar aqui na palavra, ele vai mostrar que o cinto da verdade é a palavra de Deus. E essa palavra está toda correlacionada com a armadura, porque quando você cinge a sua armadura, o cinto é que segura toda a armadura, todas as peças da armadura. Então, ou seja, a palavra de Deus, se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, basicamente, você não vai conseguir se revestir da armadura de Deus.
Você não vai conseguir estar preparado para as suas batalhas de cada dia. E aqui, como o pessoal dos Efésios, de Éfeso naquela época, ali eles estavam inseridos em um ambiente onde tinham diversos... Era da cultura deles ali adorar diversos deuses, tinha templos de diversos deuses na cidade. E para eles, para muitos ali, Jesus era só mais um desses deuses. Mas Paulo tenta convencer eles de que Jesus é o Rei dos Reis, não tem ninguém para se comparar com ele, não existe outro Deus além dele. E aí, onde ele começa a ensinar o cinto da verdade. O cinto da verdade, ele nos ajuda a romper as barreiras. De que forma? Tendo o entendimento da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, deixando com que essa palavra ela possa gerar atitudes de um cristão, de um verdadeiro cristão nas nossas vidas. E depois você tem ali, o segundo vai ser a couraça de justiça. Tem muita coisa para falar, gente, mas se eu não conseguir passar todos, pelo menos mais ou menos assim, alguns detalhes só, não vou conseguir chegar no final. Bom, a couraça de justiça. A couraça, na época dos soldados, era uma proteção que era feita de diversas formas. Ela poderia conter metal e ela protegia essa parte aqui do peito, essa parte peitoral aqui, também aqui o abdominal. E a couraça de justiça, ela fala o seguinte, se você pegar em Romanos 3:26, que vai dizer o seguinte: isso foi para mostrar sua justiça no tempo presente, a fim de que ele seja justo e o que justifica aquele que crer em Jesus. Paulo explica que Jesus morreu para tornar todos aqueles que nele crê, aqueles que nele crê, que não pereça, mas que tenha a vida eterna. Sendo assim, ninguém mais poderá nos acusar ou nos deixar confusos a respeito de Cristo e da salvação. Essa ilustração, ela tenta mostrar para o cristão que você deve fazer o uso da couraça de justiça. Quem que é a nossa justiça? É o nosso Deus, é o nosso Jesus, que Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso justificador. Então, muitas vezes, as dificuldades do mundo, tantas coisas que vêm a acontecer, elas vão tentar afetar o seu emocional, a sede das suas emoções. Muitas vezes você vai ter falhado, vai ter cometido algo que não agrada a Deus, e muitas vezes vai vir um acusador, e ele vai tentar te acusar, ele vai tentar falar que você não merece mais a graça de Deus, mas é claro que não merece, a graça é gratuita, é Deus que dá, você não precisa pagar por ela. E aqui ele tenta mostrar que só Jesus é que pode nos salvar, só Ele que pode nos perdoar, é só Ele que pode fazer a justiça dele, que é muito diferente da justiça humana, só Ele pode nos perdoar. Então, essa couraça de justiça seria basicamente você crer que Jesus é a sua justiça. Se você voltar ali, se você continuar à frente, ele vai falar sobre os calçados os pés no evangelho da paz. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Na época dos soldados, eles calçavam os calçados deles tinham alguns cravos embaixo que permitia que eles pegassem em postura de batalha. Então, quando ele firmasse, se ele tivesse um confronto com alguém, por mais que o inimigo fosse maior, o sapato dele não derrapava. Então, ele tinha confiança, ele estava em paz com ele mesmo que ele ia conseguir sustentar. Então, o calçado simbolizava essa firmeza que o guerreiro ele tinha da época. E para nós é a paz, nós termos a paz do Evangelho, a paz que o Evangelho ela gera nos nossos corações. Se a gente for mais para frente, o escudo da fé. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, o escudo da fé.
Esqueci, meu óculos está ruim. Aqui. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Naquela época, os escudos também, eles eram bem grandes e conseguia proteger toda essa parte vital do ser humano. E a ilustração dos dardos inflamados, comparando com a armadura daquela época, do soldado romano, que na época era o exército mais poderoso que existia na Terra, o que eles faziam? Eles tinham técnicas de construir esses escudos, revestir ele com couro e depois molhar. Por quê? Porque se eles deparassem com alguns arqueiros, então se eles deparassem com algum arqueiro e ele tivesse com o escudo e a lança, ele conseguia apagar os dardos inflamados, que eram as flechas que vinham com fogo. E quando essas flechas batiam no escudo, ela não conseguia queimar o escudo, porque o escudo estava molhado, então acabava apagando o fogo. E da mesma forma, o escudo da fé é mais ou menos assim. Nós temos que manter a nossa fé inabalável a Deus. Por quê? Porque na hora que vier aquelas setas, aquelas pessoas, os zombadores que vão zombar de você porque você é cristão, ou porque você está passando por alguma dificuldade ou qualquer coisa, e a pessoa começar a falar coisas que talvez elas vão começar a mexer com o seu intelecto, com a sua fé, é nessa hora que você tem que usar o escudo da fé, saber que Deus, Ele é o seu Deus, que Jesus é quem cuida de você a todo instante. E seja o que for o que estiver acontecendo, a sua esperança, a sua fé, a sua segurança está só em Jesus. E é basicamente isso que ele quis trazer sobre o escudo da fé. O capacete da salvação nos lembra de que somos cidadãos do céu e que devemos nos apoiar nisso. Também que em toda dificuldade diária, ansiedade ou depressão, o capacete da salvação nos garante a segurança e o livramento. Então, basicamente, o capacete da salvação, o que é? É nós termos a certeza de que nós somos cidadãos celestiais, nós somos cidadãos, nós somos povo do céu. E que por mais difícil que seja a vida aqui, por mais difícil que naquela época, até hoje em alguns países, as pessoas enfrentam até a morte para poder permanecer firmes no Evangelho, ele sabe que ele está vivendo em paz no Evangelho de Cristo, mesmo sofrendo perseguições, dificuldades, ele está firme com o seu pensamento, sabendo que o que ele vai alcançar é o céu, que ele vai morar no céu. Então, basicamente, esse é o capacete da salvação, é assim que você deve usar ele. E a espada do Espírito. Me parece, gente, que não tem nenhuma dessas armas que é mais poderosa do que a outra. Mas quando se fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, parece que o negócio soa mais forte, né? A espada de Deus, a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. Assim como lá o cinto, ou cinturão, né? Depende da tradução aí, você vai ver que ele está diretamente relacionado com a palavra de Deus. Essa palavra poderosa que há poder no céu e na terra, a palavra que faz acontecer do nada, a palavra que gerou todo o universo, tudo isso que é inexplicável para o ser humano, para a ciência, a palavra de Deus é que gerou tudo isso. E essa palavra, ela também a gente pode usar ela de diversas formas. A palavra escrita. A palavra escrita, gente. Quem não faz uso dessa palavra aqui, gente, está fadado mesmo a cair no pecado. Quem não faz o uso dessa palavra aqui, gente, está perdendo muita coisa. Porque eu vou te explicar um negócio, quando você faz o uso da palavra de Deus, quando você faz o uso, que você estuda ela, que você tenta entender o que o autor quis fazer,
o que ele queria falar, qual que era a intenção dele. Quando você coloca no seu coração que essa palavra também foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, você começa a entrar na dimensão, mas permaneça nessa palavra que ainda tem muito mais para você. Então, olha, se você pegar e começar a estudar essa palavra, com certeza a cada dia você vai se tornar mais inteligente, você vai se tornar mais sábio, não com sabedoria aqui da terra, com a sabedoria da terra também, mas você vai ter a sabedoria que é do céu, aquela que vai iluminar o seu caminho, que vai iluminar o caminho da sua família, que vai restaurar aquela família que começou mal, mas que veio para a presença do Senhor, Deus restaurou tudo. Então, essa palavra aqui, ela tem poder. E se houver alguém que não saiba ler, a gente hoje tem o YouTube, que você pode tocar a palavra de Deus para você ouvir. Tem os áudios, tem os CDs, você pode aprender com essa palavra. E não só aprender, mas também começar a aplicá-la na sua vida. E depois, quando você perceber que já tem um domínio, que ela já está gerando efeitos na sua vida, e chegou a hora de você repassar ela para as outras pessoas. As pessoas que estão ao redor de você, porque assim como você conquistou, que você conseguiu aprender a usar essa armadura de uma forma completa, você também deve ensinar isso para as outras pessoas, para que eles possam alcançar aquilo de bom que você alcançou aqui na terra e ainda a vida eterna no céu. Então, o que a gente consegue perceber nessa ilustração da armadura de Deus que ele utilizou, é que se você utilizar só uma das peças da armadura, você tem um risco maior de sofrer, de ser abatido por aí. Mas se você usar todas as peças, você pode até entrar em alguma batalha muito pesada, mas com certeza você vai sair vencedor. E basicamente é isso que eu tenho para trazer para a igreja, é essa palavra que nos ensina cada dia como vencer uma batalha, seja ela física e espiritual. Nesse caso aqui, ele está falando especificamente da batalha espiritual. Ele está falando porque a nossa guerra, a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades, né, celestiais. Ou seja, nós temos que estar revestido dessa palavra, de toda essa armadura, e em constante oração e súplica todos os dias. Quando você estiver sozinho no seu carro, indo para o trabalho ou indo fazer alguma coisa, é um momento muito legal de você falar com Deus, de ouvir a Deus, de ouvir as direções do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Pergunta ao Espírito Santo de Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Será que o Senhor poderia me ajudar a tomar as decisões desse dia de hoje para que eu possa fazer a sua vontade e ser vencedor a cada dia? Senhor, me guia conforme a sua vontade, que eu possa me tornar um verdadeiro adorador do seu santo nome, que eu possa ser um representante do Senhor aqui na terra, que eu possa ser embaixador dos céus aqui na terra. Se você fizer isso, meus amados, e obedecer essa palavra aqui, normalmente algo que ele não deixou tão claro é que esse soldado, mesmo ele estando todo cingido, estou falando do soldado romano, ele vai para a guerra e ele corre um sério risco de vida. Provavelmente ele vai morrer, a maioria morre. Mas o que ele quer dizer aqui é que nós que somos cristãos e que aprendemos a usar essa armadura e batalhar da forma certa, qual que é a forma certa? Na oração, na palavra de Deus, no jejum. Se nós batalharmos dessa forma, nós não temos como perder. É exatamente isso que o autor dessa carta ele quis dizer. Se você usar essas armaduras da forma que ele mencionou aqui, é impossível você perder. Você pode até morrer, e todos vão morrer, a menos que aqueles que ficarem vivos até Jesus voltar. Mas você pode até morrer. Mas o próprio Jesus disse lá em Mateus que aquele que ainda que morra, como que é? Ainda que esteja morto, viverá.
e o que está vivo nunca morrerá. Ou seja, isso fica meio que um paradoxo, né? Como que se você está vivo e não vai morrer, mas se morrer vai estar vivo? É porque se você conheceu a palavra de Deus e você aceitou Jesus como seu único Salvador, mesmo que você morrer mediante essa batalha, você morreu, mas não completamente. Na verdade, você passou dessa vida para outra, para a vida que de fato nós temos que retornar, que é para o céu, diante da presença do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Espero que eu tenha conseguido passar essa palavra, essa mensagem, que vocês possam estudar essa mensagem e tentar enxergar com esses olhos que isso não isso não é uma simples ilustração, assim como muitas pessoas fazem dessas armaduras. Muitas pessoas às vezes pregam essa palavra visando somente como que se fosse um ministério para crianças, usando armaduras ali, mas muitas vezes cometem um engano muito grande, porque essa palavra, essa mensagem é uma mensagem muito poderosa. Talvez eu não soube como repassar para os irmãos, mas ela está aqui dentro do meu coração, ela está na minha mente, e eu espero que vocês façam uso dessa palavra. Chega na casa de vocês, leiam essa palavra e tenta extrair o máximo dela e pedir que o Espírito Santo de Deus possa auxiliar vocês no entendimento. Amém? E o mais importante, na prática dessa palavra a cada dia. Que Deus possa abençoar a cada um. Eu agradeço pela confiança da palavra e quero retornar a quem é de direito. O pastor? Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Aí ficou a interrogação. Você está usando só uma peça? Está usando duas peças? Ou está usando toda a armadura? O que diz lá? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. De quem é a armadura? De Deus. Para que possa estar firmes contra minha esposa, não contra o vizinho, não contra o colega de trabalho, não contra ele mesmo, irmão. O diabo, ele é um só. Talvez ele nem esteja no Brasil agora, mas ele tem muitos demônios, porque o diabo e a terça parte dos anjos foram expulsos da presença de Deus. Talvez o Satanás não esteja nem no Brasil, mas tem vários demônios. Então por isso que nós precisamos de estar revestido contra as astúcias. Ele é astuto, irmão. Ele é astuto. Quando você vê alguém assim te afrontando muito astutamente, você pode saber que tem um bichinho. Tem um bichinho nele. Porque tem gente que às vezes é ousado, né, irmão? Chega assim numa astúcia, você fala assim, não sabe nem respeitar. Sabe nem respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar a professora, respeitar o pastor, respeitar o obreiro, Mas se nós estiver revestido, irmão, nós vamos perceber. Falar aqui, pode não ser o grandão, mas é um demônio. Mas só que comigo eu tenho as armaduras. E aí nós usamos a autoridade, usa a fé e fala: sai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Pelo menos parte da sua mensagem está no YouTube. Depois você pode assistir e se avaliar. Glória a Deus. E cada pregador, viu, irmãos? Domingo eu estava assistindo a mensagem que eu preguei domingo aqui, me avaliando.
Tem coisas que a gente pode melhorar. Por exemplo, pelo menos eu não vi o Eduardo falar nenhuma vez né. Tem muitos pregadores que usam muito né. E eu usava. Então assim, eu acho que eu larguei. Mas eu vou até voltar a me vigiar para ver se eu ainda estou falando. Tem algumas coisinhas que a gente vai gravando e precisa de... Outra coisa, irmão, eu estou convocando. Mas quem fosse saindo bem aqui, depois a própria igreja vai convidando. Depois a própria igreja vai vindo um convite do líder tal, é porque fala assim, gostou da mensagem que a pessoa pregou. Então eu convidei agora a irmã, o obreiro aqui, e depois é a pastora, a terceira, que ela tem que treinar mais também, né? Porque cada vez mais a jornada vai, até o diácono José Lúcio, ele disse assim, pastor, se vocês já trabalham, agora vai trabalhar muito mais. Só que é o seguinte, irmão, nós vamos dividir as tarefas. E nós vamos dividir as tarefas. Vocês podem se despertar. Pode se despertar que nós vamos dividir as tarefas, viu, irmã Maria? Só pode despertar que só vai fazer muita obra aí que nós vamos escalar a senhora. Então, irmãos, vamos despertar, nos preparar. Vocês viram? O irmão veio preparado, ele não tinha terminado tudo anotadinho num lugar só. Ele trouxe mais do que a Bíblia. Isso a gente vê que houve um empenho. Não, o pastor me escalou. Não, eu abro a Bíblia lá em qualquer lugar. E às vezes ainda abre, chega aqui, abre a Bíblia, leia, depois fecha ela. Aí fecha. Aí esquece. E agora? Ou se não marca, eu vou pregar aqui, nem decorou o capítulo que vai pregar. Aí chega aqui, o papel cai, e agora? Onde que foi mesmo? Dá um branco, porque as primeiras vezes já fica nervoso, não fica, missionária divina? Já fica nervoso. Então faça direitinho, irmão, marca, coloca. Depois da pastora vai ser a missionária divina. Aí acho que já fecha um mês aí, para frente, depois nós vê mais outros, amém? Então, por quê, ué? Você não está nessa esconder não, né? Você está dividindo a tarefa, né? Fazendo discípulo, né? Porque... Glória a Deus. Então vamos ficar em pé, irmão? Vamos fazer o vídeo que nós falamos? Vamos fazer? Vem todo mundo aqui para frente. Vamos, dá aqui no altar? Não dá não, né? Aqui assim, ó. Tira essa mesinha aqui. Vamos vir todo mundo aqui para frente. Aí nós vamos fazer o vídeo para o pastor Adelso. Vamos bolar aqui como é que nós faz. Quem está aqui no altar, fica aqui, pastora. Vem aqui pro meu lado. Saiu o vídeo, certo? Tá, arruma aí enquanto o povo vai posicionando. Aí nós vamos bolar aqui, ó, como que vamos fazer. Eu vou falar o nome dele, falar o nome da esposa, e os irmãos vão dizer, a igreja do Lorena Parque agradece pelo trabalho prestado. Pode ser assim? Fica bom, né? Tá bom, né? É só para falar que lembrou. Vamos lá, preste atenção aqui. Ensaio. Onde que foi que nós ensaiou? Esses dias nós ensaiou alguma coisa. Acho que foi lá no encontro de casal em alto mar, né? Fecha mais, viu? Tem que fechar mais. Chegar mais junto, isso.